Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos à Academia Qualiseg. Mais uma noite de bate-papo, de live. Hoje a gente vai ter aqui a presença da Tamara Matos, que a gente está trazendo um tema bem legal. Vamos falar um pouco sobre planejamento, né? Versus esses desafios da execução da atividade junto à liderança. Então a nossa ideia é levar um papo informativo para vocês, mas acima de tudo contar com a participação aqui de vocês também, para que a gente possa para que nós possamos estar tirando dúvidas, de repente proporcionando algum tipo de esclarecimento. Ontem nós tivemos uma live bem legal, foi uma live onde a gente falou sobre marca, falamos sobre posicionamento de marca, né? Que foi com a Ingrid Pimenta. E, inclusive, eu convido vocês a seguirem a Ingrid também, a página dela aí no Instagram, né? Que é o Amplie Sua Agenda, né? Então, é uma página bem legal, bem interessante, que aí eu deixo dicas para vocês que são empreendedores, pessoas que estão em busca de melhorar, às vezes, o seu negócio, porque a gente já empreende, já é empresário, mas quer melhorar. E aí a Ingrid trouxe uma contribuição muito legal mesmo. Foi muito joia a live de ontem, né? E hoje a gente está com a Tamara que está entrando. Deixe-me só já convidá-la aqui, contar para que a internet seja legal. Hoje foi um dia de desafios, né, com a internet. Eu não sei como é que foi com vocês aí, mas assim, eu trabalhei hoje. Olha a Tamara aí! Tudo bem? Tudo, Vou tá? bem. Como é que você tá? Então, mulher, você é uma batalhadora. Aí tá meio dodói ainda, mas tá aí, firme e forte, né? Ah, com certeza. Não dá para deixar, não dá para parar o barco, né? Vamos continuar. Como diz a minha mãe, a Sapucaí é grande. Tá, olha, prazer enorme ter você aqui com a gente. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho super especial. A gente se conhece, ó. Não vamos falar assim longas datas, porque senão o pessoal adivinha a nossa idade, né? Então é uma coisa meio. Vou começar a perguntar quanto é essa longa data? Aí vai ficar meio. Mas Não, não, olha, não, não. é lá atrás mesmo, é lá atrás. Tá muito legal você estar aqui com a gente, trazendo esse tema que é tão importante, é muito importante nesse momento em que as pessoas estão trabalhando de casa e que as pessoas estão tendo uma readaptação, né, nos seus formatos de trabalho. E aí o papel da liderança é muito fundamental, é muito forte. Eu inclusive, já anotei aqui, eu tenho várias perguntas assim para conversar contigo, mas aí, é claro, eu queria que você se apresentasse, né? Já que a gente está trocando aí, tanto você está aí na tua página, eu também estou aqui na nossa da academia, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do teu trabalho, e aí a gente começa a falar um pouquinho sobre esses desafios. Pode ser? Pode, claro, com certeza. Jace, primeiramente, pessoal, né? Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de poder remanejar, né, esse encontro. Para mim era realmente muito importante participar daqui com vocês e trocar informações. Eu realmente passei a última semana assim correndo hospital e cuida de uma e cuida de outra, acabei ficando doente também. Essa noite ainda passei com febre e tudo mais, então as coisas estão indo, estão caminhando. Nossa. Mas obrigada pela oportunidade, obrigada ao pessoal por ter compreendido, né? E tô aqui. Bom, eu sou a Tamara, como já se disse, né? Mãe da Lorena, da Luísa, casada com o Alex. Trabalho há quase 20 anos com desenvolvimento de pessoas, então trabalhei em empresas nacionais, multinacionais. Meu foco sempre foi desenvolvimento de pessoas desde o início da minha carreira, então sempre trabalhei com desenvolvimento organizacional, com desenvolvimento de pessoas, com processos de fusão, aquisição, cultura, engajamento e principalmente autoliderança e liderança, né? Até quando eu fiz a chamada lá, convidando as pessoas para o post, algumas pessoas me perguntaram, que acabam não tendo muito relacionamento, mas Tamara, autoliderança, será que eu devo participar, né?
É só para líderes? Não, gente, é para todo mundo, né? A autoliderança, o líder, ele só é líder se ele passou pelo step da autoliderança. Então, essa É live é para verdade. todo mundo, é para todo mundo que quer aprender a se liderar, para depois conseguir liderar pessoas. Quem acha que lidera pessoas e não consegue liderar a si mesmo é chefe. Então, Olha, o chefe, ele toca o time, ele controla o time, ele, do jeito dele, acompanha o time. Então, o chefe faz isso. Agora, o líder precisa ter passado pelo estágio da autoliderança, né? E eu, dentro dos trabalhos que eu faço, eu gosto muito da metodologia dos princípios do Rancharan, que fala de os 3 primeiros níveis de Rancharan, né? No livro dele, Pipeline de Liderança, que ele fala, o primeiro step é a autoliderança. Então, é o líder de si mesmo. O quanto você é é líder de verdade. si mesmo, né? Depois É vem o líder verdade. das pessoas. Então, à medida que eu desenvolvi a autoliderança, que eu consigo me entender, me liderar, eu conheço as minhas forças, as minhas fraquezas e trabalho com isso, né? Para poder potencializar os meus resultados, eu consigo ir para o próximo step. Eu consigo ser um líder de pessoas, para depois ser um líder de líderes. E assim vai, são 6 níveis, né, que ele traz. Mas esses três primeiros são os mais importantes, ou seja, tudo começa do eu, né? E aí, por isso lá na chamada do post eu falei, gente, é para você que quer ser, que é líder de si mesmo, para você que é líder de pessoas e para você que também não é nenhum dos dois, né? Mas que quer ser, Jace, porque nesse momento Que que a gente legal. passa, não importa como a gente entrou nessa crise. O que importa nesse momento é o que a gente quer fazer agora, neste momento, e o que eu quero É verdade. planejar para o meu futuro, como eu quero sair dessa crise, né? Porque como eu Exatamente. entrei aqui, eu já sei. Agora eu vou ficar só com esse sei. Então, essa é uma oportunidade da gente olhar para dentro, né? Da gente olhar para dentro, da gente É. olhar para a gente e da gente ver outras oportunidades. Então, ao longo da minha trajetória, como eu disse, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas, de organizações, sempre trabalhei na área de RH. E daí, de uns anos para cá, eu decidi empreender, né? A maternidade me fez decidir seguir este caminho, porque eu queria equilibrar mais, eu queria trabalhar de uma outra forma. E eu sempre Entendi. digo para mim mesma, você devia ter feito isso antes, porque é maravilhoso, é difícil, é cheio de desafios, É, como é agora, por exemplo, verdade. né? Mas é uma oportunidade de desenvolvimento, de aprendizado absurdo. Então é bem legal, a gente se conecta com pessoas diferentes, tem a possibilidade de trabalhar o tempo todo com várias empresas, com culturas diferentes, então é magnífico. Bom, eu sou graduada em administração, tenho especialização pela FGV em gestão estratégica de pessoas, sou formada eu sou Master Executive Coaching, sou Master Analista Comportamental, eu sou formada como mentora, enfim, tenho várias formações na área de desenvolvimento humano. Mas o que mais importa de tudo isso, Jace, é que eu sou apaixonada por desenvolver a autoliderança nas pessoas e a liderança. Então, hoje, Que legal. trabalho como mentora, como trainer, e como coaching, principalmente de líderes, né, de grandes líderes. Então, eu atendo desde de supervisora até CEO dentro dos processos de executive coaching. E tenho vários projetos de desenvolvimento de autoliderança. Então, essa é a minha Que jornada, legal, tá? gente. É um prazer, Jace. Obrigada. Que isso. Tá, é fantástico você falar isso. Você estava falando, eu estava passando um filme aqui na minha cabeça, né? Eu falei até isso na live do domingo, né? Que essa semana que a gente viveu, essa última semana, e agora entramos na segunda, né? Está sendo uma semana muito desafiadora para todos nós, né? Assim, o que que eu senti, né? Quando a gente começou a conversar sobre o tema, e eu até falei assim, vamos falar um pouco sobre planejamento, enfim. O que é interessante, assim, eu senti muito nesse momento, a nível de liderança mesmo, de algumas pessoas a nível de coordenação, algumas pessoas a nível de gerência e até de diretoria de algumas empresas, que a gente começou a conversar, as pessoas um pouco perdidas do que fazer, sabe? Do que fazer. Teve uma pessoa que fez contato comigo, um gerente, que ele foi muito interessante, que ele me ligou e falou assim, já, você precisa falar com você super rápido. Eu digo, não, mas eu tô tranquila, você pode falar. Ele falou assim, me ajuda, eu acabei de receber aqui um comunicado
dizendo que a partir de quarta-feira todo mundo vai trabalhar de casa. E agora, o que é que eu faço, né? E aí eu falei, calma, peraí, vamos conversar, vamos fazer uma reunião, né? E aí a gente fez uma reunião remoto, e aí a gente foi conversar um pouquinho sobre papéis, definição de papéis, definição de atividades, definição de recursos necessários. Então, a gente sente o quanto, às vezes, a nível de liderança, eles estão vulneráveis nesse sentido, né? E aí eu tinha deixado uma pergunta aqui para te fazer, que é assim, uma coisa até que para nos ajudar, nós que trabalhamos com sistema de gestão, porque hoje, com essas novas versões das normas, a liderança ganhou um requisito-chave e tem um papel fundamental, né? Então, assim, que tipo de abordagem ou de ferramentas a gente pode utilizar para trabalhar um pouco esse senso de planejamento nas lideranças, sabe? Porque eu concordo que a gente está diante de uma situação que talvez ninguém pudesse imaginar isso, talvez ninguém, né? Nas suas piores estimativas, eu não gosto dessa palavra, mas eu digo assim, nas estimativas de crises possíveis no mundo. Mas uma coisa é fato, né? Como você falou, a gente precisa sair, né? E precisa sair renovado, porque a vida vai exigir da gente muito mais. Se ela está exigindo agora, ela vai nos exigir muito mais quando tudo isso passar, né? Então, como é que a gente que trabalha com o sistema de gestão consegue desenvolver muito mais esse senso de planejamento nessa liderança, nessa alta liderança, nessa autoliderança, que seria a liderança inicialmente da pessoa, né? E depois a liderança dos seus liderados, né? Vamos dizer assim. Jace, só um minutinho aqui que eu vou colocar uma luz, porque parece que tá escuro a minha câmera. Ah, você vai pôr uma luzinha aí pra ficar... Aqui. Pessoal, só... Não, fica tranquilo. É um ajuste fino aqui, peraí. Olha, ficou melhor mesmo. Tô vendo seus post-its lá atrás, ó, olha lá, ó, os quadros. Jace, isso é amo, adoro. Sabe? É gestão à vista, então eu sei tudo que tá se passando, tudo que tá acontecendo para poder, né, gerenciar. E aí, ficou bom agora? Ficou ótimo, melhorou. Dá para ver. Tá ótimo. Foi? Depois eu vou te mostrar. Depois eu vou te mostrar minhas cartolinas, tá? Eu acabei tendo que tirar eu tô refazendo, né? Mas olha só, Jace, falando de planejamento, é um tema que eu gosto muito, né? Inclusive, eu tenho alguns projetos dentro de clientes onde a gente faz o planejamento estratégico e depois eu tenho um acompanhamento. Porque o que acontece? 98% das pessoas valorizam o planejamento. Só que só 61% das pessoas, 61% das pessoas não fazem. Ou seja, 98% valoriza, acha bacana, legal, é importante. Mas 61% não faz. E o percentual que faz, Jace, não acompanha. Então, ok, eu sentei lá em dezembro para fazer com o time e esse planejamento, foram acontecendo coisas e ele morreu, acabou. Foram acontecendo coisas e ele não foi sendo atualizado. Então, as pessoas acham que planeja e acabou. É igual meu quadro ali atrás. Ele estava todo preenchidinho. Agora eu estou arrumando ele. Porque, gente, a estratégia que eu criei lá em janeiro, fevereiro, não é mais ela, né? Ou seja, eu criei uma em novembro, eu tive que fazer alguns ajustes. Depois fiz outra em fevereiro. Já não é mais. Então, a gente tem que começar a trazer isso para dentro das organizações. Conversar sobre isso, conversar sobre a importância. Porque o planejamento, ele traz foco, ele traz a possibilidade de você fazer ajustes. É como processo, Jace. À medida que você mapeia um processo, desenha, estabelece KPIs, você consegue ver o que sai fora da curva. Então, você consegue gerenciar ele de uma forma completa, né? Você consegue ter a visão do todo quando você tem um planejamento. Então, o primeiro ponto é sensibilizar as lideranças para essa importância, né? E nesse momento, essencialmente, Tamara, beleza, você acabou de dizer que a maior parte das pessoas não fazem. E esse é o meu caso. Eu também não faço, nunca fiz, nunca parei para fazer. Ou um dia eu fiz e nem tenho mais. Então, gente, senta, lista tudo que vocês têm. Estabelece uma meta para esse próximo período,
né? Eu preciso ter um Verdade, objetivo, porque senão vai ficar soltas as coisas vão ficar soltas, né? Então é estabelece um verdade. objetivo, começa listando tudo que todo mundo tem, pede para cada um fazer o seu to-do list ali, e daí você, né, com cada um entende o que cada um está fazendo, se você não gerenciava, estabelece uma meta, e tem um exercício que eu falo muito para os líderes fazerem gente, é hábito. Então, a criação do hábito demanda energia, demanda muita energia, inclusive. Então, Entendi. nesse momento de home office, ou eu tenho executivos, eu atendo executivos que ele está com a metade do time trabalhando e dentro da empresa e tem a outra metade que está home office. Então, ele está tendo que ter esse jogo de cintura para lidar com o time que está lá e o jogo de cintura para liderar quem está fora. E é diferente, o estilo de liderança vai ter que ser diferente, né? Então, É verdade, é verdade. primeiro, estabelecer uma meta, estabelecer os principais marcos. Então a gente vai fazer uma reunião todo início de dia, às 8 horas da manhã, e depois a gente vai fechar às 17 para ver o que aconteceu, o que cada um conseguiu fazer, quais foram, né, as evoluções. Depois eu estabeleci a meta, a gente combinou quais são as entregas, qual vai ser a nossa rotina, né, do dia. A gente começa de manhã, faz uma horinha de reunião, depois faz uma tarde para poder fechar. Porque quem nunca fez, quem não está acostumado com home office, tem que fazer uma no início do dia, outra no final, até acostumar as pessoas nesse ritmo, né? Até esse próprio Entendi. líder aprender a trabalhar dessa forma. É verdade. Depois é importante, Jace, desculpa te cortar, quer falar alguma coisa? Não, pode falar, pode falar. Depois, Jace, eu estabeleci, então, qual é a meta, eu estabeleci quais são os prazos, os indicadores. Eu tenho que entender quais são os recursos que o meu time precisa para poder entregar. E isso tem a ver, Jace, principalmente com o trabalho da empatia, porque olha só, né, nesse esquema de home office, tem pai que está home office e a mãe está trabalhando e a criança está em casa. Então, o pai que tem que cuidar e ele não está acostumado. Então, para ele é um aprendizado. Tem pai que está acostumado e que está tudo bem. Tem pai que não está. Tem mãe que está em casa e que o filho quer ficar sentado no colo o tempo todo. Então, é muito importante e é interessante porque a criança tem esse sentido de pertencimento. Então, você vai ter que educar ela, né? Você vai ter que ensinar para ela. Eu falo isso por causa própria, porque as minhas filhas tiveram que aprender desde bebezinha. Com 1 ano eu já trabalhava em casa, né? Meu escritório é em casa, sempre foi, porque essa foi uma das decisões que eu tomei. Então eu moro numa casa que tem um escritório à parte, e elas sabem, a porta tá fechada é porque a mamãe tá atendendo. Mas eu tive que ensinar elas isso. Então esse é o processo já de ensinar. Mas para isso a gente precisa entender qual é a demanda de cada um. Uma mãe que tem crianças em casa que vai precisar organizar melhor a jornada dela, ver quais são os horários que ela vai conseguir interagir com a gente nessas reuniões, ajudar ela a se organizar. O pai também. Hoje tem muitos casais homoafetivos que também têm filhos, né? E aí fala exatamente. Assim, sim, eles se revezam, eles têm que cuidar, então a gente tem que entender, trabalhar a empatia nesse momento é fundamental para que a gente desenhe, para que esse líder desenhe a estratégia do time de acordo com o que eles podem entregar, né? E até dentro do time gerar esse senso coletivo mesmo, de olhar para o próximo, de respeito, de ajudar, de se solidarizar. Por exemplo, eu entrego o relatório, eu trabalho no relatório XPTO todos os dias. Agora a minha jornada, a minha logística de trabalho não vai dar para entregar naquele horário. Tem alguém que possa fazer por mim? Né? Então, as pessoas, estimular nas pessoas que eles se ajudem. Então, dentro do time, gerar esse senso, né, de coletivo, mesmo, de respeito, de amor e de empatia pelo próximo. Isso é fundamental, Jace. Tem um outro ponto que é a comunicação do líder, Jace. E a comunicação no sentido... Eu até fiz um artigo e falei sobre isso. Que é comunicar. É melhor comunicar de mais do que de menos. E o comunicar cara, de 1 hora que você está fazendo a reunião, dedica 15 minutos para falar, dedica 25 para ouvir e o restante você dedica para ajudar as pessoas a materializar as coisas.
Então, o seu objetivo é mais escutar e ajudar as pessoas a fazerem acontecer de acordo com a realidade de cada um deles, né? Ah, para mim é novo, eu não sei, eu não tenho um espaço ainda adequado de trabalho, eu não consegui me organizar direito. Então, como é que você ajuda essa pessoa do seu time a se organizar? Ah, tem a Exatamente. mãe que tem as crianças lá, não tem escola, não tem quem ajude. Como é que você ajuda essa mãe a se organizar, a estabelecer uma rotina? Então, o líder tem esse papel e também, não só dele fazer, mas também de ajudar o time, né, a fazer isso uns com os outros. Esse é o momento, Jace. E até tem uma coisa que você trouxe que eu senti muito, né? Eu até comentei isso ontem com a Ingrid também, né? Assim, existe também as limitações em relação à tecnologia, né? Nós temos pessoas na nossa equipe, eu senti muito isso na Qualiseg, quando nós tomamos a decisão semana passada de fechar né, os 2 escritórios, e aí todo mundo ficou trabalhando home office, e a gente sabe, a gente já tem algumas pessoas que trabalham home office, como eu, a Alexandre, a Jaciane, a Maria Helena, o Givanilson, alguns consultores que já trabalham home office, e a gente já tem aqueles consultores que já têm uma rotina mais, tipo assim, 100% no cliente, né? Então a gente teve que fazer todo um trabalho de, olha, a ferramenta é essa, nós vamos escolher, vamos entrar, vamos logar juntos, qual é a tua dificuldade? E às vezes a gente acha que as pessoas hoje mexem muito em rede social e acha que tecnologia é só mexer em rede social. Às vezes a gente vai para um ambiente diferente, a gente se perde totalmente, né? E aí a gente ficou nessa, não, peraí, vamos lá. Aí tivemos que criar para os instrutores um grupo específico no WhatsApp para tirar dúvida, para conversar, para ver o que eles tinham. E são rotinas que a gente percebe que são necessárias, né? Quando você falou uma coisa muito legal no início da tua fala, de que a gente vai sair transformado, isso é verdade, né? Eu me lembro que quando a gente parou na segunda-feira, que eu disse assim, meu Deus, assim, olha a primeira impressão que eu tive. Ai, eu vou ficar entediada dentro de casa, né? Se eu disser a você que eu estou trabalhando muito mais do que em dias normais, muito mais, né? Porque a gente está fazendo esse redesenho, as pessoas estão também, tá todo mundo se reorganizando no formato diferente, e é isso que você está falando. A gente está tendo que tomar conta não só dessas atribuições, mas do marido, que no meu caso aqui o marido também está em casa, os filhos estão em casa. Eu estou tendo aula da universidade normal, para você ter ideia, até as lives a partir de amanhã vão ser às 17 horas, porque eu estou em aula essa hora, então eu vou sair daqui e vou correr para a aula. Né? Então, assim, a vida está seguindo normalmente, e as pessoas precisam ter esse domínio de que não é férias, não é nada. Muito pelo contrário, a gente está trabalhando e vamos fazer as mesmas entregas. Né? Isso é muito importante, né? Jace, Tem uma... e a gente vai fazer as mesmas entregas, só que de um jeito diferente, né? Porque o que funcionava antes, a gente tem que ter esse conforto, sabe? Respirar e dizer, cara, o que eu fazia antes não funciona, não vai funcionar mais. Eu vou ter que me reinventar. Então, o quanto eu quero me preparar para esse novo, o quanto eu quero me permitir viver isso, né? Tem uma questão de permissão. Eu quero me permitir, né? Quais são as minhas travas? É verdade. Porque o medo, ele é O que importante. é que eu preciso me trabalhar, né? Eu identificar isso, né? O medo, ele de certa forma protege a gente, né, dos riscos e tudo mais. Mas o medo não pode paralisar a gente, deixar a gente estático, porque o medo em excesso ele aprisiona. E daí é onde eu começo a ter depressão, é onde eu começo a ter uma porção de sintomas psicoemocionais mesmo. Por quê? Mesmo, é Porque verdade. né, eu tô ali preso naquelas crenças, naqueles medos, naquelas angústias. Não, vamos olhar. Tem sim, tem muita dor, né? Todo crescimento, toda evolução tem dor, né? Então, peraí, vamos viver isso? Vamos se permitir viver isso? Vamos sofrer essa dor? Mas vamos pensar que tem um algo a mais, um algo melhor. Ter esperança, ter amor com a gente mesmo, um alto amor, se reconhecer, olhar pra gente e dizer, cara, eu preciso aprender um monte de coisa, eu tenho que me reinventar. Porque o jeito que eu fazia antes não funciona mais. E se eu não mexer aqui na cadeira, eu não vou conseguir dar conta de voltar. Eu acho. As É coisas não vão verdade. voltar como eram, né, Jace?
É verdade. Eu acho também. Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo como ser humano é de um crescimento assim tão assim que talvez agora a gente não consiga mensurar, mas lá na frente a gente vai ver que o quanto isso fez a diferença, né? Ontem teve uma coisa muito interessante. Ontem foi um dia que eu estava realmente bastante cansada. Na noite anterior, eu até comentei aqui na live, eu tive um problema com a minha geladeira, não dormi direito. Eu vi. Você viu, né? Tudo resolvido, graças a Deus. Mas eu estava fisicamente muito cansada. E aí eu inventei de assistir um vídeo, foi até a professora que me passou um vídeo, como eu comentei, eu estou fazendo, além da faculdade, estou fazendo um cursinho preparatório para a OAB. E aí eu dormi, eu dormi. E aí o Alexandre foi lá, tirou, guardou o celular, tudo e tal, né? E aí, quando foi hoje de manhã, a gente conversando, aí ele falou assim, você desmaiou. E aí, no final da noite, né, os meninos estavam assim, né, empolvorosos já dentro de casa, correndo para lado todo. Aí ele falou que deu banho nas crianças, botou as crianças para dormir. E aí o João, meu filho, né, de 6 anos, ele olhou para ele e falou assim, papai, esse dia foi muito bom. Que dia ótimo, sabe? E aquilo ali para mim foi uma lição, sabe? Porque, tipo assim, de tudo que a gente está passando, de tudo que a gente está vivendo, a gente precisa enxergar que estão tendo coisas positivas. Nós estamos crescendo, né? A gente está fazendo coisa que a gente nunca fez, a gente está se desafiando, assim, e é esse o papel mesmo de alguém que quer primeiro liderar a si mesmo, né? E para que se sinta preparado para liderar o outro, né? Porque vai ter muita gente que vai chegar e vai falar assim, ai, mas eu não consigo trabalhar o home office, né? Poxa, eu não consigo, tal. Você consegue, vamos lá. O que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Então a gente tem que estar, como líderes, a gente tem que estar muito disponível para isso, para fazer esse papel também, né? Exatamente, de escutar, né? A gente tem que trabalhar fortemente a empatia. É escutar o outro, estar em estado de presença. E eu acho que essa é a grande dificuldade, né, dos líderes. Por isso que eu converso muito sobre isso, né, nesse momento de transição, assim, para o home office. Muitas pessoas me procuraram, Tamara, e agora o que a gente faz? Como é que a gente age? Aquela loucura, né? Até falo, gente, mas eu trabalhei muito É, esses dias enlouquecidamente, assim, insanamente. Acho que até por isso que meu sistema imunológico caiu também. pode ser. Com certeza, com certeza. Então, essa coisa de olhar para o outro, de conhecer o outro. Muitos líderes estão se deparando com a situação de que eles não conhecem o time, Jace. Eles não conhecem o time. Como é que você lidera um time que você não conhece? É Você não verdade, é lidera, você verdade. chefia, né? Muitos dos líderes mal davam bom dia, mal entendiam o que estava acontecendo com um, com o outro, quais são as melhores É habilidades de verdade. um e de outro. Então já começa por aí, sabe? Então nesse momento vamos parar, vamos olhar para dentro, ok, não funcionava lá enquanto a gente estava lá, agora a partir daqui, o que eu quero fazer com tudo isso que eu tenho na mão, né? É verdade. Você trouxe uma situação muito interessante, né? Que a gente estava hoje, inclusive, conversando com uma das nossas consultoras, que a gente está fazendo algumas implementações de sistema de gestão e essas implementações não pararam, né? A gente está trabalhando normalmente, através de plataformas, drivers, enfim, né? E aí foi uma coisa engraçada que ela disse que virou, conversando com um dos meninos lá, dos clientes, né? E ela falou assim, não, eu vou deixar um drive aqui e tal, e vocês vão colocar a documentação e a gente vai conversar, vou marcar reuniões com você e tal. E aí ela disse que o coordenador virou, né, para ela e disse assim, numa reunião online, falou assim, eita, peraí, então peraí, para tudo, eu preciso saber aqui quem é que melhor mexe com isso, né? Então, isso que você está falando é fato, né? Eles não conhecem a sua própria equipe, né? As aptidões, para que nesse momento eles façam uma redistribuição de atividades, né? Então, se aquela pessoa é muito boa com tecnologia, de repente é ela que vai todo dia chamar a reunião, né? Se aquela outra pessoa é muito boa com a organização, de repente é ela que pode monitorar as entregas, né, monitorar os e-mails, enfim, essa coisa da gente conseguir enxergar na nossa equipe esses potenciais e valorizar isso nesse momento e no pós também, né? É muito importante, né? Agora, uma coisa que eu tenho percebido, assim, trazendo um pouco da minha equipe e de outras equipes que a gente está trabalhando no momento, e eu fiquei muito feliz, Tamara, o quantas pessoas estão disponíveis, sabe?
Eu tenho percebido muito isso. As pessoas estão muito abertas, né, a dizer, não, realmente, então vamos lá, me mostra como é. E isso me deixou muito feliz. Eu estou muito feliz esses dias por sentir isso nas pessoas. Então, eu realmente acho que a gente vai sair muito mais fortalecido de tudo isso que está acontecendo. E aí, caberá somente nós a redesenharmos a nossa história, a história das nossas equipes de trabalho, utilizando isso que a gente está plantando nesse momento de dificuldade, entendeu? Exatamente, Jace. Mas eu vejo que tem essa facilidade, até essa empatia maior e essa capacidade de resiliência mais bem desenvolvida no time. O líder que é líder, que praticava a liderança. O líder que chefiava, que controlava, que comandava, ele está tendo muito mais dificuldade, Jace. Porque, primeiro, ele não conhece na íntegra as pessoas e as pessoas não têm compromisso, né? Não tem compromisso com ele. Não tem compromisso, às vezes, com a atividade, né? Com a empresa. Então, aí esse cara sofre mais, com certeza. Então, é muito Isso é importante verdade. parar para rever. E, ok, eu não fazia antes, mas agora o que eu quero fazer a partir de agora? Né? Então, usar esse para isso. É verdade, tá? Tem uma coisa assim muito interessante, e aí até você adiantou um pouco nesse sentido, como nesse momento a gente ter de forma transparente esse monitoramento de atividades, né? Eu senti muito isso conversando com algumas pessoas. Mas como é que eu vou monitorar? E aí, porque lá o colaborador vai estar no home office, eu vou estar aqui, né? E aí, quando você falou do planejamento, né? Do processo, né? Eu fiquei muito feliz, porque assim, é uma coisa que eu falo muito, eu digo assim, gente, olha, eu particularmente, eu vivo de entregas, né? Às vezes a gente acha, eu tive um sócio, né, que era muito engraçado, há muitos anos atrás, que ele gostava de, olha que coisa maluca, ele sentava, ele pegava a bancada dele, botava atrás da equipe dele, porque ele achava que ele tinha que ver o que a pessoa estava fazendo no computador. Olha que coisa doida, né? Então, tipo assim, ele achava que monitorar a equipe é aquele monitoramento de bater o cartão, entrar às 8, sair às 18. Né, é uma coisa até que eu brinco, eu digo assim, gente, olha, tem uma diferença crucial no home office. Legalmente falando, o home office, ele é um dos exemplos na legislação que exclui-se do controle de jornada. Então, isso já diz alguma coisa pra gente, não diz não? Ou seja, não é importante aquela hora que o cara de repente, né? Claro que se você tiver acordos estabelecidos, do tipo, olha, nossa reunião é às 9, é às 9. Mas independe disso, é esse novo modelo que a gente vai ter que desenhar. Só que às vezes a liderança, por não ter esse processo estabelecido, Tamara, ela não sabe nem o que é a entrega da sua equipe. E isso é independente de ser no home office ou no presencial. Exatamente. Né? É independente, né? É o mais comum, né? Então, né? Então, Jace, o que eu recomendo, né? Eu estava falando lá no início. Cara, se a sua área não tem um objetivo traçado, não tem problema. Pede para todo mundo, cada um listar, fazer o seu to-do list, a sua lista de tarefas. E aí você vai ter a visão do todo. Cada um traz o que está fazendo e você vai fazendo as conexões, né? Os ajustes. Perfeito. Perfeito. Né? E dali você pode partir. Eu quero todos os dias de manhã fazer, como você falou, não é mais por jornada, né? Com exceção de algumas empresas que tem, você tem que estar disponível de tal hora a tal hora, tem empresa que pede isso, né? Em função da atividade que faz. Eu faço atendimento, então você tem que estar disponível naquele horário. Mas se não, é entrega. Quais são as entregas que cada um tem que fazer? Então, eu abri o dia, a gente começou às 8 horas da manhã. Cada um disse lá o que tem que fazer, a gente alinhou o que cada um vai fazer, acabou. Cada um sai e se organiza para poder fazer essa entrega, né? E no final do dia, você faz os ajustes ali, o que cada um conseguiu, quais foram as dificuldades, faz uma roda de aprendizados entre eles, né? O que dá para um ajudar, não consegui fazer, não conseguiu por quê, e aí como que funciona, quem é que pode ajudar essa pessoa a materializar aquilo que ela precisa entregar. Então tem que ter, né, essa roda de troca entre as pessoas e esse acompanhamento. Então
Eu traço um objetivo, tracei o objetivo. Ah, não tenho, Tamara, nunca tive. Então vamos listar tudo e vamos traçar a partir do que a gente tem aqui na mão. Lista o que todo mundo tem, acabou, vamos juntar tudo e vamos traçar uma estratégia. Qual é o objetivo para a próxima semana? Porque a gente não sabe quantos dias a gente vai ficar nessa situação, né? Então qual é o objetivo para a próxima semana, para a próxima quinzena, para daqui 20 dias? E aí você faz planejamentos curtinhos mesmo, mas faça, né? Faça. Para você dar direção para o time, porque o time precisa de direção, né? Direção e apoio, ou seja, você vai dar direcionamento, então tá aqui, esse é o nosso objetivo, vamos lá juntos. Quem consegue fazer o quê, né? Quem consegue contribuir com o quê? É verdade. Quais são as entregas que são possíveis, os prazos, aquilo Exatamente. que pode ser ajustado, é verdade. Além é verdade. Disso, tem ferramentas também que ajudam, né? Ou seja, hoje a gente tem o Monday, que você cruza, então cada um coloca lá suas informações, seus projetos, e o gestor consegue monitorar, então cada um vai fazendo as entregas e vai dando baixa, ele consegue ter a visão geral do verdade. muito grande, É verdade. né? Tem o Trello. Então o Trello eu adoro. Eu não gosto muito não, mas funciona. Então tem eu gosto nesse sentido, né? Que ajuda a gerenciar o time como um todo, a ter uma visão do todo, que é isso que o líder precisa, principalmente no home office, é ter a visão do todo, né? Não dá para ter ali. Ele não tem mais um cara ali do lado que ele vai na mesa e fala assim, e aí, você já fez? E aí, você já fez isso? Você já... Não, né? Tem que ter a visão do todo. É verdade. Então, ele está sendo obrigado a ser mais estratégico, né? É verdade. E às vezes, Tamara, é isso que falta, né? Porque, assim, você falou do Trello, foi engraçado. Eu gosto, eu vi seus post-its, eu já lembrei do Trello. Eu acabo usando bastante. Essa coisa que você falou é muito interessante, porque às vezes o que a gente percebe, né? Eu vou te falar agora um pouco das nossas experiências fazendo as consultorias, assim, é que a dificuldade que esse líder está tendo hoje é porque, no fundo, ele é operacional. Ele não é estratégico, né? Eu sinto muito essa dificuldade. Você falou muito dessa questão do planejamento do contexto. As normas hoje falam muito em contexto da organização. Às vezes a gente está ali fazendo uma matriz de SWOT com a liderança para contextualizar e fazer a análise de risco. E uma das primeiras perguntas que eles fazem é assim: eu vou fazer isso de quanto em quanto tempo? E aí eu viro e falo assim: você que tem que me responder, não sou eu. Aí ele fala: mas a norma não fala? Eu digo: não. Né? Então você que tem que olhar para o teu planejamento, né, e dizer, olha, mudou o contexto, né? Eu estava pensando nisso essa semana, aqui na Qualiseg nós somos certificados, né? E aí eu falei assim, gente, a matriz, assim, o contexto que a gente desenhou, baseado na metodologia da matriz de SWOT que a gente fez agora em janeiro, acabou. É outro, sabe? Então, de repente, até aproveitar esse período do home office, agora a gente está corrido demais, mas a coisa deu uma atenuada, a gente vai ter que rever. Porque, assim, o nosso cenário de janeiro de 2020 é outro agora em março de 2020. E a gente não está falando aí nem de 90 dias, né? Então, não é uma coisa estática. Então, às vezes eu acho que tem essa coisa, sabe? Aquele líder, como você bem falou, ele está muito acostumado a operacionalizar, mas não a ser estratégico, né? Ir na mesa e perguntar, e se eu operacionalizar? Eu falei, fez ou não fez, né? É diferente de você dizer, olha, tua entrega é tal dia. E aí, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Estou aqui, né? O que está faltando? Mas a entrega é tal dia, você tá lembrado. Então, assim, eu estou sentindo um pouco isso. Às vezes tem líderes que são muito operacionais. E agora, né? Infelizmente, a maior parte, né? Então, que não é líder, é chefe, né, Jaci? É chefe. Chefiar ali, ficar ali no cangote todos os dias, o dia inteiro. Agora, quando tem que fazer a gestão mesmo, a liderança, porque o líder, né, ele tem que colocar coragem na alma das pessoas. É esse o papel do líder. E você só coloca coragem na alma das pessoas quando você conhece quem trabalha com você, quando você sabe quem é aquela pessoa, o que verdade. Qual é o sonho dela, quais são as habilidades dela, né? Então, o que faz ela vibrar, né? Quais são as fragilidades dela, né? Aonde ela te entrega melhor, aonde ela precisa de ajuda para se desenvolver. Então, esse é o líder, né? Que o líder coloca coragem na alma das pessoas, que faz as pessoas levantar e ir para cima fazer. E não, fez, não fez. Não, esse é o chefe. Esse é o chefe. É verdade, é verdade.
esse é o grande sofrimento das pessoas, né, dos líderes que eu tenho visto, e é uma grande oportunidade também. Por outro lado, eu vejo eles mais preocupados, indo atrás, querendo saber como fazer, né, querendo, se permitindo mesmo a dizer, cara, eu preciso fazer diferente. Então, isso é legal, é positivo disso tudo, sabe, Jace? E tem uma outra coisa que não só para os líderes, mas para o time como um todo, é a questão da disciplina, Jace. A disciplina é Verdade. fundamental dentro desse processo, fundamental. Tanto para o líder criar as rotinas de contato com a equipe, de suporte com a equipe, de interação com a equipe e entre a equipe, mas também rotina de cada um, né? Como é a minha rotina? Então agora, a partir de como eu tô home office, eu levanto e sento no computador e começo a trabalhar. Não, faz de conta que você vai trabalhar mesmo. Tá saindo para trabalhar. Levanta, se troca, escova seu dente, se veste para trabalhar, separa o seu lugarzinho ali, né? Então, se vestiu, separa seu lugar, tenha seu lugar de trabalho organizado. Imagina, você tem lá a sua agenda de reuniões. Marca a sua agenda de reuniões, segue com elas mesmo online, né? Defina, eu gosto muito de trabalhar a gestão do tempo, né? Tamara, como que eu me organizo? Olha para a sua agenda sempre no final do dia anterior. Então, você fez lá o seu to-do list, fez os acordos com o seu líder, com o seu time. Então, lista tudo ali. Quais foram os acordos, né? O que eu tenho que entregar esse dia? E se organiza para ele. Procura se organizar sempre um dia antes. Então, eu estou encerrando o meu dia, eu pego ali uns 10 minutinhos para me organizar para as tarefas do dia seguinte, para o que ficou para o dia seguinte. Então, se organiza, seja dono da sua agenda, né? E aí, não é só organizar o trabalho, organiza o tempo, um tempo para você descansar, organiza seu horário de almoço que precisa ter, se organiza para estar com sua família, porque quem está com o filho em casa precisa sim ter um tempinho para dar atenção para as crianças. Hoje mesmo, eu parei para poder fazer a lição de casa com as meninas, porque a escola está mandando as atividades, né? Então, eu parei é verdade. um atendimento e outro e fui fazer a alfabetização delas. Então, a gente estava lá fazendo as letrinhas e tudo mais. Então, é importante, né, a gente assumir que tem esse tempo, mas ter foco. Qual é a minha agenda de hoje? Quais são as paradas que eu vou ter? Quais são as entregas que eu vou ter? Qual é o tempo que eu vou ter para mim? Quando é que eu vou estudar? Né? O que eu gostaria de estudar? O que eu gostaria de ler, de conhecer, de aprender? Né? Que vai me tornar melhor para essa volta. Então, é muito importante. É o que eu sempre costumo dizer, né? Eu falo, Jaz, as pessoas falam, não, mas a gente precisa ter motivação, né? Eu falo, não, gente, a gente precisa ter disciplina. Porque a motivação, ela vai e vem toda hora, né? Hora eu tô mais motivada, hora eu tô menos, hora eu não tô nada, né? Não, você precisa ter disciplina. Porque é a disciplina que vai fazer você levantar da cama e falar, opa, peraí, eu tenho horário. Eu tenho que levantar às 7 e às 8 eu quero estar sentado lá para poder entrar na reunião. O chefe, com o meu time, coisa e tal. Então, é a disciplina que mesmo nas horas que a gente não quer fazer, que a gente está desanimado, faz com que a gente levante, dê a volta por cima e siga em frente, né? É isso, já. Isso é verdade. Isso é verdade. E isso que você está trazendo é tão importante, Tamara, que independente disso ser no home office, vê bem. Eu me lembro que recentemente eu estava num projeto, né? E eu sempre falava para eles assim, ó, pessoal, eu vou ficar aqui. Eu chegava pela manhã, a gente já tinha uma agenda, a gente que era conversar com as áreas, um projeto de implementação, né? Ver o que cada área tinha feito e tal. Mas na nossa agenda, estabelecia que no final do dia eu tinha que sentar com a gestora e eu precisava dar um briefing para ela, olha, a gente fez tudo isso aqui, a área que entregou é isso, a área que entregou é aquilo e tal. E assim, é claro, a gente sabe que emergências acontecem e vão acontecer, mas o que foi curioso é que ao longo do projeto, o que eu observava? Que todas as vezes quando chegava no final do dia, ela sempre tinha alguma coisa para fazer. E ela falava assim, não, você alimenta lá o plano de ação, que tá ótimo. E aí aquilo foi uma, duas, na terceira eu falei, não, vem cá, me ajuda. Olha, eu não sei trabalhar dessa forma. Então, beleza, se você achar que a cada visita não é legal, a gente vai fazer a cada 2, 3 visitas, ótimo, mas os acordos, eles precisam ser mantidos, sabe? Porque essa questão da disciplina é muito sério. É claro que agora, mais do que nunca, a gente sente a falta, né, da disciplina. Quem não tem está sentindo muito essa falta, né? Mas até quando a gente estiver lá no presencial também, é preciso isso, porque às vezes a gente vai postergando algumas coisas, não vai dando foco.
E talvez seja exatamente por aquilo que você falou no início. As pessoas não têm a meta estabelecida, ela não tem minimamente o que é que ela precisa fazer, então ela vai apagando. Tem um ditado que a gente fala muito, né? Vai apagando o fogo, né? Ela sempre está ali apagando um fogo, sempre tem uma urgência, sempre tem uma emergência que vai surgindo, e você vai deixando o teu planejamento totalmente de lado. Então tem que ter cuidado com isso, porque independente de ser presencial ou não, você tem a tua entrega, e é essa entrega que a empresa lá na frente ela vai te cobrar, vamos dizer assim, ela vai dizer, cadê a tua entrega, né? A tua saída, né? E já, se eu falo muito para os líderes, enfim, dentro do processo de planejamento, de autoliderança e liderança, sobre você ter clareza, primeiro, do seu objetivo, é muito importante, isso pessoal, profissional, em qualquer área da sua vida, você precisa ter clareza. Essa é a primeira coisa, onde você quer chegar, né? Porque senão qualquer lugar serve, de qualquer jeito serve. A outra coisa que é muito importante, Jace, é você ter claro quais são os 80-20, sabe? Quais são os 20%, né, de atividade que eu preciso fazer que vai trazer 80% do meu resultado. Ah, Tamara, porque senão eu passo a vida sendo bombeiro, eu passo a vida apagando incêndio, e eu passo Exatamente. a vida com a sensação de que eu tô deixando coisas para trás, sabe? Então, é onde o líder passa a ser operacional, é onde a gente fica no piloto automático, né? Ou seja, eu tô focando aqui em apagar incêndio na minha vida pessoal, tô focando em apagar incêndio no meu trabalho, mas, de fato, eu não tô fazendo nada que me leve, ou tô fazendo muito pouco o que vai me levar a materializar aquilo que eu sonho, que eu desejo. Ah, Tamara, tá bom. E como é que eu faço isso? Eu uso uma ferramenta muito, muito fácil, bem tranquilinha de usar. Eu faço uma matriz, né? E daí eu trabalho com 2 eixos. Então, é o impacto no resultado e complexidade. Então, imagina que o eixo, né, da vertical, ele é o impacto no resultado. Então, em cima é alto impacto, embaixo é baixo impacto. E o eixo da horizontal, ele é fácil ou difícil, que é a complexidade, né? Então, eu pego tudo que eu tenho para fazer e eu vou plotando nessa matriz. Então, quanto mais no canto superior direito tiver, quanto mais fácil, né? Quanto mais fácil e maior o impacto no resultado, é onde eu tenho que dedicar minha energia. Ou seja, olha que estabelecer fantástico. um olhar estratégico para as coisas. Então, ok, eu listei lá todas as tarefas do meu time. Maravilha, não tenho um objetivo definido, eu nunca fiz isso com a empresa, nem sei por onde começar. Lista tudo. Lista tudo que o time tem para tá fazendo, né? E lança nessa matriz para você ajudar eles a priorizar, né? E para direcionar. Esse é o momento de você ser mais estratégico, para sobrar tempo para você pensar em mecanismos diferentes, soluções diferentes. Agora não é hora de pensar nos problemas que a gente deixou lá atrás, é hora de pensar nas soluções, né? É verdade. É verdade. Nossa, eu amei essa dica da matriz. Eu vou usar, hein? Eu vou usar. Já É muito legal. Bom. Eu uso pra caramba, mas uso mesmo. É muito simples. É bem simples mesmo. É um negócio assim, ó. Aqui rapidinho. Vai. Então você faz uma matriz aqui, tá vendo? Tô vendo. Tô fazendo aqui também. Aqui é o alto impacto. Você pode escolher quais são os eixos. Alto impacto. Tá vendo? E aqui o baixo impacto. Aqui o difícil e aqui o fácil. Então você... tá vendo ali, ó? Isso, tô vendo. E daí você vai classificando, entendeu? Então, aqui, ó, imagina que aqui é o alto, né? E aqui é o fácil. Então, quanto mais aqui no alto, é onde eu tenho que dedicar minha energia. Então, aqui, ó, perfeito. Aqui nesse quadrante são os meus 80-20, são os meus 20% que vai trazer 80% do meu resultado. É muita coisa. Então, a gente tem que ter esse olhar para as coisas simples, para a nossa vida, sabe? Eu tenho lá, eu quero fazer academia, eu preciso me cuidar, eu quero fazer yoga, eu quero fazer... Então, vamos plotando tudo e a gente vai organizando o nosso tempo e a nossa agenda com base nessa matriz, né? Com base naquilo que... É verdade, é verdade. Né? E como ser humano, a gente é muito visual, né? A gente bate o olho ali, é por isso que a gestão à vista, ela funciona tão bem, né? Porque, primeiro, dá aquela sensação de acessibilidade, aquela informação que está ali, né?
E segundo, você fica olhando para aquilo ali, você fica vendo, aquilo fica te relembrando, te mostrando. Né? Isso é muito interessante, é muito interessante mesmo. E aí tá, uma última coisa assim que eu acho que eu queria ouvir um pouco também de você, porque você tem uma experiência muito grande com níveis muito altos de direção, né? Então, são as pessoas que têm o poder decisivo nas organizações. E essa semana a gente disponibilizou, semana passada, na verdade, a gente tinha feito aqui, disponibilizou, o Fábio está até falando aí, ó. O Fábio está falando, sou muito visual. Antes da gente acabar lá, vou mostrar minha... você e pra Rutoca, é o Fábio da Exato. É o Fábio da Ruth. Beijo enorme para vocês. E eu também. Aí depois de terminar, vou mostrar minhas cartolinas. E aí, assim, quando a gente fala muito nessa questão do gerenciamento de crise, né? Porque a gente vê que às vezes a empresa ela não tem esse estabelecimento, né? De minimamente um direcionamento do que fazer no momento de crise, né? Prova é que na terça-feira, na verdade, na segunda-feira, a gente já se reuniu, ficou pronto na terça. Eu juntei aqui os meninos da equipe e a gente pegou, falei, peraí, vamos minimamente fazer um e-book rápido, vamos botar nas redes sociais para ajudar os nossos clientes, ajudar as pessoas a planejar minimamente, né? E coincidência, e não é, claro, muito pelo contrário, porque as normas levam a gente para isso, a primeira preocupação são as pessoas, né? O cuidar das pessoas, né? E aí, como é que você vê isso nas organizações? Assim, você sente que isso é uma coisa comum, existir um gerenciamento de crise mínimo, que leve aquela empresa a um direcionamento na hora que isso acontece, e isso já a nível mais alto mesmo de liderança, né? Pensando já como multinacionais, empresas que têm diretrizes que devem ser estabelecidas a nível regional, muitas vezes. Isso é comum ou não? Já, sendo bem sincera, não. Por mais, principalmente nessa situação que a gente passou agora. Existe, lógico, principalmente nas multinacionais, tem o mínimo pré-estabelecido, né? Então tem ali as pessoas que são contactadas de acordo com os assuntos e tudo mais. Mas em relação a essa situação, eu vi as pessoas muito preocupadas e perdidas já, assim. É por onde a gente começa. Porque é algo novo. Então, assim, a gente tem que entender que foi novo para todo mundo, que por mais que tivesse, por mínimo que tivesse, né? Tem, principalmente nas multinacionais tem, uma estrutura mínima de gerenciamento de crise, não tem um caminho. Essa situação que aconteceu agora nunca foi vivida pelas nossas gerações, assim, que estão no mercado de trabalho hoje. Então, não tem a fórmula mágica. O que a gente tem, o que eu vi muitos executivos fazendo já foi buscar uns com os outros, sabe? O que você vai fazer aí? Vamos olhar, vamos buscar com o advogado, quais são as opções que a gente tem, vamos ver quais são as alternativas, o que as empresas estão praticando. Então, muita troca, eu vi muita troca nesse sentido. Por mais que tivesse alguma coisa estabelecida, não tinha um desenho, não tinha a fórmula mágica, não, tinha um indício de caminho, né? Mas para lidar com essa situação hoje já foi todo mundo muito pego de surpresa, assim. Foi a toque de caixa. E o que a gente faz? Algumas empresas foram bem inteligentes no sentido de trazer as lideranças, né? Porque já estão acostumadas a lidar com crise, lógico que não deste tamanho, mas trazer as lideranças e pensar juntos como fazer. E tem outras que ficaram perdidas mesmo. Eu tive clientes que ficaram perdidos de não saber por onde começar, sabe? E aí precisou sim de um direcionamento. Então tem de tudo, mas o fato é, ninguém tinha a fórmula, porque se tivesse teriam compartilhado, vendido, enfim, feito qualquer coisa, mas ninguém tinha a fórmula. É verdade. Mas está ajudando muito já, se perceber as pessoas se ajudando bastante. Embora tivesse algumas diretrizes, eu vi um contando com o outro. E aí, o que eu faço? O que você fez? O que você vai fazer? Então, vi as pessoas, eu faço parte de vários grupos, né, de RH, de remuneração e tudo mais, e as pessoas se comunicaram bastante para saber quais os caminhos. E dentro de casa, Jaci, porque por mais que a gente pegue informação lá fora, a gente tem que olhar para dentro. O que atende a nossa população? O que atende o nosso público? Exato. O que o nosso público precisa? Exatamente. Então, tem esse olhar. Os líderes precisam ter esse olhar, porque cada realidade é uma realidade.
Se você não olhar para o seu negócio, se você não olhar para as suas pessoas, você vai dar um tiro no pé. Porque você vai fazer algo outro, não que funciona para você. Né? Eu falei muito isso. Eu lembro que alguns clientes que a gente conversou, eu falava assim, primeira coisa, vamos estabelecer um comitê, né? Vamos trazer as pessoas chaves, porque existem decisões que, até do ponto de vista operacional, elas têm a questão da própria segurança, né? Por exemplo, a gente atende algumas empresas de alimentos e a gente tem algumas limitações até operacionais, em que eu não consigo desativar equipamentos, porque eu trago risco de segurança para a planta, ou ainda em que, para eu desativar, eu preciso levar um tempo maior. Então, assim, a gente precisa ouvir todo mundo, ouvir manutenção, ouvir pessoas de pessoas, né? Ouvir as engenharias, ouvir o pessoal do marketing. Então, a primeira coisa que eu falei, vamos estruturar comitês para que a gente consiga, como você falou, não existe uma fórmula mágica, vamos trazer quais são as dificuldades, envolver a área jurídica, que é muito importante, ter uma comunicação muito transparente, porque a gente tem uma coisa, né, tá, nesses últimos tempos, que é essa coisa do fake news, e tudo se espalha muito rápido. Então, o colaborador, ele tem que ter a certeza de que aquela informação que ele está recebendo é a informação mais segura, é a informação correta, né? Porque nos corredores tudo se fala, tudo, né? Então, essa preocupação com a comunicação que você falou no início foi muito pertinente também. E eu também compartilho com você. Eu senti que as pessoas ficaram realmente... Talvez aí esteja, inclusive, um dos grandes crescimentos nossos. Pensar em planos de contingência para situações... Eu me lembro até nas minhas auditorias de cima de gestão, você lembra daquela crise dos caminhoneiros, né? E eu me lembro que uma das auditorias que eu fui acompanhar de um cliente, logo na sequência, o auditor virou na planta e falou assim, o que você faz se vier uma segunda greve dos caminhoneiros? Ou seja, eu quero usar como... Ali era a maior referência que a gente tinha de uma crise, né? E aí todo mundo se olhava assim, e a gente falava, né? E aí todo mundo, eita, não, mas porque para a planta, tal, tem os aspectos legais, enfim. E agora eu acho que a gente vai reinventar isso e vai dizer, olha, a gente tem agora um nível ainda mais alto, que literalmente parou o mundo, né? Tá parando o mundo, ou parou já, enfim, cada um dentro das suas limitações aí, e percentuais, mas enfim, é uma crise mundial. Que aí, como você falou, a nossa geração não tem nenhum precedente sobre isso, né? E já, é uma das coisas que eu sempre falo, né? E que eu tenho falado, reforçado muito. Gente, o que a gente aprende com isso? Qual é o aprendizado que eu tiro? Ok, a gente passou, não tinha nenhum precedente, a gente não, né? Foi tudo muito novo e muito inesperado e num tamanho, assim, absurdo, né? A não ser as guerras, né? A guerra mundial. É verdade. Né? A gente não passou por nada parecido com isso. É verdade. Eu sempre digo, o que a gente aprende? E aí, quando você fala de ter os comitês, é pegar os aprendizados. Poxa, se eu tivesse um comitê, se a gente pensasse, ok, eu não mudo o passado, mas o que eu quero fazer daqui para frente? O que eu posso fazer para poder sofrer menos, né? Então, é verdade. Uma jornada agora que a gente está seguindo aqui. Sim, tem essa questão do isolamento, mas daqui a pouco as coisas vão voltando, né? Diferentes, mas vão voltando numa esfera diferente, as pessoas transformadas, as empresas transformadas como um todo, porque as empresas são feitas de pessoas, né? Mais do que isso, acho que todo mundo tem que parar para pensar quais foram os nossos aprendizados e, em cima dos aprendizados, transformar eles em hábitos, sabe? Em novos processos, em novas formas de gerir, de se relacionar, de se comunicar com as pessoas, de trabalhar, sabe? De olhar para o outro. Então, daqui para frente, é o que eu quero tirar de tudo isso, qual é a lição que eu levo de tudo isso, né? É verdade. Perfeito. A Veridiana está nos lembrando aqui. A Veridiana, além de ser minha amiga, parceira, é a minha contadora. Eu tenho o maior orgulho de falar isso. Ela é uma pessoa, inclusive, é uma pessoa que eu vou fazer o convite ao vivo agora, porque eu fiz o convite para ela participar conosco das nossas lives. Né? A Veridiana tem um dos escritórios mais antigos aqui de Pernambuco em contabilidade. Né? E é super empoderada, para você ter uma ideia, ela é do Sindicato dos Contadores aqui de Pernambuco, é a única mulher na diretoria, né? Então, assim, é muito empoderada, e ela tá falando assim, olha,
é um momento de compartilhar ideias. É bem isso que a gente está tentando fazer mesmo, né? A gente, Alexandre, que na segunda-feira, o Alexandre, ele me falou assim, já tem muita gente fazendo live, as pessoas estão se ajudando, vamos nos ajudar. E aí eu falei, olha, então o que eu posso fazer é convidar pessoas para a gente falar de assuntos que são pertinentes à minha área. E ele, como tem um canal de música, toda noite, inclusive daqui a pouco vai ter mais uma live com música. Ele tá botando música, os músicos que estão solitários em casa aí para tocar. E tá sendo assim bem interessante. Tá, vai encerrar a nossa live. Eu não acredito. Olha lá o nosso contador. Você tá vendo aí? Mentira! Não, aqui eu não vejo. Vai, não, a gente vai. Calma. A gente vai voltar, porque a gente tem somente 8 segundos. A gente precisa se despedir, tá? Então, calma. A gente vai fazer o seguinte. Eu volto. Você... Pronto, a gente voltou, pessoal, porque a nossa live, assim, ela foi encerrada, né? E a gente não se despediu. Peraí, deixa eu ver se a Tamara já tá por aqui, pra gente poder voltar. Vou esperar a Tamara entrar. Olha ela aí, voltou. Olha ela aí, pronto. Não. Espero que todo mundo volte. Pronto, tá. Agora a gente pode se despedir, né? Todo mundo caiu, poxa vida. Eu acho que o pessoal vai entrando devagarinho, né? Olha, enquanto isso, peraí, ó, o Fábio já entrou. Deixa eu mostrar minhas cartolinas antes da gente se despedir, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou até mandar um beijo para minha professora, a Shanky Bezerra. Olha minhas cartolinas aí, ó. Você tá dando para ver todo mundo? É isso, deixa eu aproximar mais um pouquinho. Você sabe o que é isso, amiga? Isso aqui é o seguinte, eu estou estudando para a OAB, são os esqueletos das peças, possíveis peças do teste profissional. Então aqui eu tenho, rapidinho apresentando, eu tenho uma reclamação, o esqueleto da reclamação trabalhista, aqui eu tenho o esqueleto da contestação, tem mais aqui, ó. Aqui eu tenho o esqueleto da peça que é considerada a mais difícil, que é o recurso ordinário. Aqui eu tenho o esqueleto do recurso de revista. E como são 11 peças, eu ainda voltei aqui, tem 4 só, né? Então eu ainda voltei uns esqueletos aí que eu vou estar fazendo nos próximos dias. Eu parei de fazer agora com todo essas questões, né? De a gente precisar, de uma forma mais rápida, trabalhar mais de casa. Mas eu sou muito visual. Então o que eu faço? Pela manhã eu vou lá no escritório, eu olho, e eu enxergo todo o esqueleto. Então, assim, o esqueleto é o que vai fazer com que na hora da prova lá eu feche o olho, saiba exatamente os tópicos e para desenvolver a peça ali, entendeu? Arrasou, Jaci. Eu também sou extremamente visual. Eu no escritório, eu falei, gente, eu preciso de um negócio que eu possa escrever, colocar, ver e mudar, porque eu vou mudando tudo e eu preciso olhar. Senão não mas olha, os créditos vão todos para minha professora, para a Shanky Bezerra. Ela que faz a gente fazer as cartolinas. É quase que um ritual a gente fazer, né? E ela manda foto da cartolina, eu quero ver, vocês estão... né? E ela fala sempre assim, acordou de manhã, rezou, vai lá, olha para a cartolina. À noite, vai deitar, rezou, olha para a cartolina. E funciona pra caramba. Funciona pra caramba, assim. Nos simulados, assim, eu fecho o olho e eu vejo a cartolina na minha frente. Jaci, eu tenho uma... É muito legal. Meus clientes, quando a gente está no processo de mudança, né, de criação de um novo hábito, deles anotarem, ou no celular, ou no espelho do banheiro, uma frase que lembre ele daquilo que ele tem que fazer, daquilo que ele quer, enfim. Porque você vai mandando mensagem, né, para o seu cérebro. Exato. Olha isso, olha isso, olha isso. Então você vai treinando mesmo, e aquilo vai entrando, daqui a pouco tá aqui dentro e acabou. Né? Então é a mesma coisa, vai você vai visualizando, até que, bom, foi, né? É muito bom, já. Tá, olha, vamos, eu queria mandar um beijo para todo mundo que está aqui. Gente, foi muita gente que entrou, inclusive na live anterior, né? Olha, o Fábio, né? O Fábio da Ruth, né? A Cris, o Sidney, a Sandrinha que entrou aqui. Você lembra da Sandrinha? A Sandrinha da nossa época também, a Sandrinha. A Sandrinha? Beijo pra todo mundo que tá aqui. Minha tia tá aqui, minha tia Cris. Ai, que linda! Olha que legal! A Veridiana entrou. Família Tava.
Ah, que legal. O Paulo entrou aí, o Alexandre, a Jaciane, o Gerailton, a Sandra é nossa cliente, a Sandra também entrou. Então, assim, gente, Bom, eu queria muito, muito agradecer, né? E assim, tá, eu queria principalmente agradecer a você pela disponibilidade, pelo carinho que você sempre tem com a gente. Você é uma pessoa. Eu te conheci há muitos anos atrás, né? Como a gente brincou aqui, não vamos falar nem tanto. Ó, o Demoris também tá dando um oi aí pra gente. E aí, a Demoris, na verdade, é Demoris. E aí a Silvia, gente. um beijo lindona pra É a você. Silvia, é? Ah, é a Silvia, ela. Ah, você conhece, olha que legal. E aí, eu queria muito te agradecer. Você, tadinha, estava lá dodói, ficou super preocupada. Eu falei isso na live, falei, gente, a Tamara ficou tão preocupada. Eu falei, não se preocupa, a gente, né? Mas assim, e eu queria, antes de você fazer os seus agradecimentos, eu queria somente fazer o convite das lives que a gente vai ter essa semana, pode ser? Claro. E aí depois você fala dos teus canais, tudo direitinho. Ó, amanhã a gente tem uma live muito legal com Renato Sarmento. Renato Sarmento é um produtor aqui de Recife e ele vai falar muito como produzir conteúdo digital. Olha que legal. Como é que você pode produzir muito conteúdo digital nesse período de quarentena, né? Então, usando suas redes sociais, alguns recursos. Então, ele é um cara super capacitado e vai estar aqui com a gente. E é um fofo, um fofo. Vocês vão amar, vocês vão amar. E a gente tem uma live também na quinta-feira com a doutora Raqueliel. Ela vai trazer um pouquinho para a gente os aspectos legais do trabalho home office e também das férias coletivas. Porque assim, eu recebi um monte de perguntas, o pessoal pergunta, eu tenho que fazer férias coletiva, eu tenho que dar home office, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Então a ideia é que ela possa vir contribuir com esse tema, tirar dúvidas também, né? E o Então MP é isso. agora cheia de possibilidades. Saiu uma MP no domingo. Uma Exato. das linhas, né, o Bolsonaro pediu para rever, mas as outras estão todas em vigor e eu acho que ajuda muito as empresas Exato. a lidar com esse momento. Então vale a pena explorar isso e até tirar todas as dúvidas. Tá É. bem interessante, eu assisti uma live ontem com a própria Firjan, né, explicando como é que vai funcionar esse MP. Então vale a pena, vai ser bem interessante, hein, Jace? Ai, que bom. Pronto, agora é Jace, com você, minha amiga. obrigada. Ai, Jace, muito obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal, por ter ficado aí com a gente. Eu quero desejar para todos vocês que vocês realmente trabalhem em empatia com as pessoas, trabalhem o olhar para as pessoas fortemente, para entender, para ajudar. E sair dessa situação de uma forma diferente, né? É importante a gente trabalhar fortemente a empatia, a resiliência, porque a gente não vai mais poder sair do mesmo jeito que a gente entrou. Então, a ideia, sim, é o que minha mãe fala, né? Eu envergo, mas não quebro. Então, sim, é envergar, né? O quanto precisar e voltar. Envergar e voltar. Ou seja, seguir a vida, transformado e seguir a vida. Mas mais do que isso, que todo mundo aqui tenha humildade, né? A humildade para olhar para si, para reconhecer as suas fortalezas, os seus gaps, para pedir ajuda, né? E coragem para ir atrás, para se transformar, porque a gente precisa de coragem. Eu preciso da humildade para me reconhecer, para me olhar e para me permitir me perdoar e me amar do jeito que eu sou. E eu preciso de coragem. Então, eu trago a coragem para me ajudar a colocar isso em prática, em ação, para poder dar o primeiro passo. Porque não adianta ter só a humildade sem a coragem de agir, né? Para ser diferente. É verdade, é verdade. E por fim, eu convido todo mundo, depois da humildade, da coragem, ter a disciplina. Ter a disciplina para poder fazer acontecer. Lembrem-se, não é a motivação que vai fazer com que a gente seja melhor, e sim a disciplina e o foco, né? Ou seja, eu tenho que ter clareza do que eu quero. Uma vez que eu tenho clareza do que eu quero, eu faço os movimentos e eu sigo adiante à medida que eu tenho a disciplina, né? Porque senão no meio do caminho, quando eu encontrar as adversidades, eu acabo desistindo. Então, gente, humildade, coragem e disciplina sempre para a vida e para todas as áreas da nossa vida, para tudo aquilo que a gente decide de verdade para nossa vida. Gratidão por Ai, que lindo, tá? Gratidão pelas suas palavras, gratidão ao pessoal que vem nos acompanhando. E eu queria encerrar dizendo que a gente está disponível, né? Eu estou aqui, a Tamara está nas redes dela, né? Pode suas redes, Tamara? Minha rede é Tamara
com TH, né? Tamara lm.oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. No LinkedIn eu também tô Tamara LM. Então tá bem facinho de me encontrar. Eu tô por lá. Eu tenho alguns programas de desenvolvimento, de autodesenvolvimento principalmente, de autoliderança e ação, onde a gente trabalha desde o autoconhecimento. Então a gente vai entender os motivadores, as tendências de perfil comportamental, os estilos de liderança. Então a gente trabalha várias frentes dentro desse programa. Quem quiser saber mais, entre em contato comigo nas minhas redes sociais. Vou adorar conversar com vocês. Enfim, e eu tô por aqui, precisando, independente da situação, tô sempre aberta. A ideia é contribuir, né? O meu propósito de vida é ser um agente de transformação positiva e humanizada na sociedade. Então, contem comigo. Eu realmente quero passar por isso muito bem, eu quero passar por isso transformada e estou aqui à disposição para ajudar todo mundo a se transformar também, para ser a melhor versão de si mesmo, né? É isso. Obrigada. Que legal. Gratidão. Gratidão, amiga. Vocês fiquem com Deus também, pessoal. Amanhã a gente se encontra novamente. Um forte abraço, tá? Ó, coração para você. Parabéns, te amo, amiga. Fica com Deus. É fantástico. Acho que se cada um doar um pouquinho de si, né, para conversar, para esclarecer, para interagir com o outro, tudo melhora. Eu acredito muito nisso. E conte comigo, eu tô com você. Tá bom, fica com Deus. Até. Gente, um forte abraço. Obrigada. Até mais, hein? Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.